irmão, minha irmã, domingo 12 de fevereiro, sexto domingo do tempo comum, uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Eu quero acolher quem pela primeira vez nos encontra por aqui, seja bem-vindo ao nosso canal. Ao longo dessa homilia, tenta não esquecer de deixar o like, o joinha aí, assim, né? E algum comentário, isso faz o YouTube nos apresentar para mais pessoas. Vamos ao Evangelho então. A igreja proclama para nós e o padre vai proclamar a versão mais estendida, ele tem abreviadinho, vamos fazer a mais estendida mesmo, mais completa. Evangelho de hoje, Mateus 5, versículos de 17 a 37, diz assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor do reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixas a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis, de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui no grande discurso de Jesus que nós chamamos o Sermão da Montanha. Começou lá no domingo retrasado com as bem-aventuranças. Domingo passado, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, né? E agora então, diante da novidade do Evangelho, dessa nova lei, Jesus mais ou menos percebeu no ar que nós gostamos de fazer confusão, então ele já teve que dar uma parada aqui no meio do discurso do Sermão da Montanha, que vai adentrar do capítulo 6 e 7, né? É um longo discurso de Jesus. Então no meio do discurso ele teve que falar: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Vai apelar um pouquinho, vem bagunçar não. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Veja, é que Jesus está falando, e o modo como Jesus falava, ele era um modo mais convidativo, mais amoroso, mais propositivo do que condenatório. Então, Jesus ficou com medo de que as pessoas confundissem essa nova lei das bem-aventuranças, que nos faz ser sal da terra e luz do mundo, com uma bagunça, com um amor que não exige conversão, não é? Com uma religião que não tem começo, meio e fim, cada um vive do seu jeito. Então ele precisou fazer uma pausa e dizer: espera lá um pouquinho, espera lá, não pensem vocês que eu estou abolindo lei e profetas, não. Acho que vocês não estão entendendo. O que eu falo parece diferente, mas não é porque é contra a lei e os profetas. Pelo contrário, é o
pleno cumprimento da lei e dos profetas. Tanto é que esse discurso de Jesus vai nos levar até o ponto onde ele vai dizer: a porta é estreita. Então, as pessoas talvez aqui estavam ficando muito eufóricas com Jesus, achando que Jesus propunha então um caminho largo, né? Fácil, o amor, a paz, a mansidão, né? Se você entender direito essas coisas, você vai ser muito feliz, mas ao mesmo tempo você vai ver o quão estreito é esse caminho. E aí nós vemos no Evangelho Jesus aprofundando a lei em alguns pontos, onde muitas vezes nós podemos viver os mandamentos sem aprofundá-los dentro do nosso coração. Nosso coração é onde está aquilo que talvez de mais importante a gente pode oferecer a Deus, ou ter quando estamos diante de Deus. Nosso coração é o lugar do nosso desejo. Se a gente não deseja as bem-aventuranças, se a gente não deseja ser sal da terra e luz do mundo, se a gente não deseja o pleno cumprimento da lei dos profetas, nós impedimos Deus de fazer as suas maravilhas na nossa vida. E Ele é uma maravilha. Olha, a segunda leitura da missa do domingo, que é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 6 a 10, São Paulo vai dizer assim no versículo 6: entre os perfeitos nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos desse mundo, que afinal estão votados à destruição. Versículo 7, eu vou grifar aqui com o meu verde palmeiras. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus escondida e agora revelada. Quem é essa sabedoria de Deus que Paulo anuncia estava escondido, que agora foi revelada? A sabedoria de Deus é Jesus Cristo. E aí ele continua falando para nós, não é? Que Deus, lá no versículo 9, olha, o que Deus preparou para aqueles que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A Deus Deus revelou esse mistério pelo Espírito. O que Deus revelou? Que existe mais para nós em Jesus e que existe mais para nós lá no céu. E existem coisas que só no céu nós vamos colher, receber. O ser cristão aqui, nessa terra, por óbvio, nos traz muitas recompensas e coisas boas, gente. É muito mais fácil andar com Jesus do que andar no mundo velho sem porteira no pecado aí. Não sei como é que o povo aguenta. Mas o ser cristão não colhe tudo aqui nessa terra. Nós vamos colher mais lá no céu. É algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, e o coração também não pode imaginar. Por isso nós somos convidados a perseverar e buscar cumprir a lei lá dentro de nós. Mas para isso nós precisamos do santo desejo de Deus, que é um dom que o Espírito Santo nos dá, né? Quando a gente pede. Então a primeira leitura é do livro do Eclesiástico, capítulo 15, versículos 16 ao 21, onde o autor sagrado vai falar 3 vezes sobre o desejo. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão, né? Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti ele colocou fogo e água. Para o que quiseres, você pode estender sua mão. Diante do homem estão vida e morte, bem e mal. Ele receberá aquilo que preferir. Olha só que lindo isso. Mas os olhos do Senhor estão voltados sobre aqueles que o temem. Ele conhece as obras do homem. Não mandou a ninguém agir como um ímpio, também não deu ninguém licença para pecar, não, filho. Se você está pecando, de atrevido que tu é. Mas olha que interessante. Se quiseres observar os mandamentos, para o que quiseres estender a mão, receberá o que preferir. 2 vezes o verbo querer, 1 vez o verbo preferir. No fundo, nós estamos falando de desejo. O que você quer? E o que você prefere? É a expressão daquilo que você, do que eu, do que nós desejamos. Portanto, meus amados, quando a gente escuta o Evangelho de Jesus, nós precisamos ter sempre esse exame de consciência e pedir ao Espírito Santo que a gente não perca o desejo. Veja, não são afetações sensíveis, o pelo do braço arrepia, a lágrima desce. Não. O desejo é um ato da vontade lá dentro de nós. O que você deseja mesmo? O que você quer? Existe uma promessa para isso, que é o Salmo da missa, Salmo 118. Feliz o homem, a mulher, o ser humano. Feliz, sem pecado em seu caminho. Que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Então é preciso desejar não ter pecado no caminho, desejar progredir na lei de Deus. E aí, o que é progredir na lei de Deus? Vamos voltar então para o Evangelho. Jesus então vai dizer, algumas coisas então que nos apontam o que vem a ser esse
progredir no reino de Deus? Primeiro, ensinar a praticar. Jesus disse: ai daquele que não observa os mandamentos e ainda desvia os outros. Mas ele diz: mas quem? Aí ele diz ali: porém, quem os praticar e ensinar alguém, ou muitos, a praticar, esse será considerado grande no reino de Deus. Então, como é que a gente progride na lei de Deus? Primeiro, então, praticando, vivendo, né? Segundo, ensinando, partilhando, evangelizando, passando para frente aquilo que de Deus você sabe, você vive, experiencia na sua vida. E aí Jesus vai dizer no versículo 20: porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça de mestre da lei e fariseu, vocês não vão entrar no céu. Uma justiça maior significa uma vivência dos mandamentos de um modo mais profundo, mais generoso, mais amoroso, mais lá na alma, mais alegre. Olha o que Jesus está dizendo: se vocês praticam a justiça, os mandamentos de Deus, com a mesma cara feia, azeda, triste e pesarosa que fariseu e mestre da lei, discípulo meu não pode. Nós somos convidados a praticar os mandamentos de um modo progressivo, justiça maior. E aí ele vai dar alguns exemplos para o evangelho de hoje. Vocês ouviram: não matar, eu porém vos digo, nem odeie, nem seja dominado pela cólera. Ah, mas eu não matei. Não matou, mas está diante do altar e você e o seu irmão não estão reconciliados. Às vezes a gente está muito preocupado de chegar diante do altar de Deus sem ter matado ninguém. Deus é um pouco mais profundo que isso. Não matou ninguém, mas não conversa, não vê, não olha, vai se reconciliar primeiro. Não é isso que nós ouvimos aqui na leitura? Não cometerás adultério. Né? Jesus fala: eu porém vos digo, não deitou lá na cama, mas e o zóio? Né? Não deitou, não fez lá o negócio, mas e essa cabeça, essa fantasia? Eu porém vos digo, aquele que olha e fica desejando, cobiçando, já está fazendo. Então, e aí Jesus vai falar de um discernimento espiritual. Se o teu olho, se tua mão direita é para ti ocasião, corta, joga fora. O que você deseja? Você deseja mesmo sair do pecado? Então corte a ocasião do pecado e joga fora de você. Eu porém vos digo, e ele vai dizer, né, ouviste que foi de não jurarás falso. Jesus está falando: não jura falso, nem jura nada. Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Para com esse negócio de jurar por Deus, pelo céu, pela terra. Para de ficar buscando avalista para a tua palavra, porque o que é ficar jurando por Deus? Aí eu juro pela minha mãe morta. Deixa a véia descansar em paz lá. Ou seja, Jesus está dizendo que nós temos que chegar a uma vivência de cristianismo onde eu não preciso jurar por nada nem ninguém. Eu não preciso trazer ninguém para ser o meu avalista. Não precisa. Eu sou tão inteiro no que falo e vivo, meu sim é sim, meu não é não. E o que vai além disso, porque de Jesus já vem, é do diabo, já vem do maligno. Portanto, irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor a graça de progredirmos no conhecimento desse mistério que é Jesus, vivermos a lei de um modo maior e não só viver, como ensinarmos a viver, tá bom? Portanto, que todos nós possamos progredir na lei, mas também, Jesus disse, quem praticar e ajudar o outro a praticar, quem praticar e ensinar alguém esse caminho, será considerado muito grande no reino de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouvimos no Evangelho de hoje um dos trechos do Sermão da Montanha que é descrito por São Mateus em seu Evangelho. E aqui Jesus nos ensina que a nossa justiça deve ser muito maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Exatamente porque estes estavam preocupados exclusivamente com um cumprimento literal da lei do Antigo Testamento. Agora, com a vinda de Jesus, é firmada uma nova e eterna aliança, e para tanto, a lei de Cristo está inscrita no coração do ser humano. Ela não é mais como a lei do Antigo Testamento, que valia mais exclusivamente para o povo judeu, para a nação que se constituiu em Israel. Mas agora, a lei da nova e eterna aliança, que é a lei do Cristo, vale para todas as nações. É a lei do amor inscrita em nossos corações, juntamente também com tantas outras realidades.
Por isso, Jesus cita algumas leis do Antigo Testamento, mostrando que nós devemos vivê-la mais amplamente. Uma delas é o não matar. Aqui nós não estamos a dizer apenas não matar no sentido físico, mas também quando nós caluniamos a outra pessoa, falamos mal dela, estamos matando a outra pessoa. Ou quando agimos com indiferença, não estendemos a mão ao próximo ou o ignoramos, é uma forma também de matá-lo. Depois Jesus recorda, no Antigo Testamento, não adulterar. E aqui, com a nova lei de Cristo, com a lei do amor, nós entendemos que o casal, quando se entrega um ao outro, deve entregar também inteiramente o seu coração. Então nós não estamos falando apenas no adultério, no fato consumado, mas também num adultério que pode acontecer na imaginação humana. Um adultério que começa primeiro nas intenções, para depois se tornar uma atitude pecaminosa. Nesse sentido, seguir a lei do Cristo é exatamente decidir lutar interiormente contra todas as nossas más intenções para perseverarmos na graça de Deus e caminharmos com Ele. Ao final do Evangelho, nós também aprendemos a necessidade de tomarmos uma palavra verdadeira, não sermos aliados da mentira, nem de juramentos falsos, mas que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Saibamos nós dizer em primeiro lugar sim a Deus nosso Senhor. E a tudo o resto nos será acrescentado conforme for a vontade de Deus para a nossa salvação. Que o Espírito Santo ilumine sua caminhada de fé, ilumine este domingo e lhe dê a força necessária em sua vida. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Neste domingo, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria nós estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo. E nos próximos minutos, nós estamos aí no nosso encontro semanal para refletirmos a respeito da liturgia que a Igreja nos propõe a cada domingo. O Evangelho desse domingo é uma continuação do Sermão da Montanha. Como você sabe, nós estamos neste ano, o ano A, nós estamos lendo o Evangelho de São Mateus. Então, no 6º domingo do tempo comum, a Igreja proclama o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 37. No Sermão da Montanha, Jesus começou com as bem-aventuranças. Agora, ele nos fala de como é que nós, cristãos, devemos realizar a lei, os mandamentos, não é? E a tônica, digamos assim, o estilo, o jeito de Jesus falar neste Evangelho é através de contraposições. Ele diz assim: vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, né? É uma contraposição. Jesus diz o Antigo Testamento, não matarás, isso aí é o 5º mandamento do Decálogo, né? E ele diz, eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu de juízo. Aí, algumas pessoas podem interpretar mal essa passagem e dizer assim, tá vendo? Jesus está abolindo a lei do Antigo Testamento. Não, pelo contrário. São Tomás de Aquino, no comentário que ele faz a esta passagem, ele diz claramente que Jesus não veio para abolir a lei. Aqui, Jesus está explicitando o conteúdo que já estava dentro da lei. Ou seja, quando no Antigo Testamento Deus nos ensinou que nós não deveríamos matar, realmente, nós não deveríamos matar, e isso já estava claro para todo mundo.
Não matar quer dizer não matar fisicamente uma pessoa. Mas São Tomás de Aquino diz, olha, só que Jesus aqui está tirando as consequências de uma coisa que já estava lá, está explicitando, né? Existem outras formas de matar. Matar espiritualmente o irmão. É por isso que Jesus diz, eu, porém, vos digo. Este eu, porém, vos digo, não está abolindo a lei do Antigo Testamento, mas está levando à realização. Sim, o próprio Jesus disse que ele não veio para abolir a lei, não é? Ele disse, não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Então, pleno cumprimento, na realidade, aqui, para explicar mais claro, a gente pode dizer assim que é como se o Antigo Testamento fosse uma semente ou uma pequena planta, que agora Jesus leva à plenitude e desta planta começam a aparecer os frutos, né? Os frutos mais saborosos, uma planta já madura. Então, ele veio trazer à plenitude. Bom, está explicado mais ou menos digamos assim, como que a gente deve ler o texto. Então, é uma contraposição, mas na verdade é uma espécie de falsa contraposição, porque Jesus só está indicando o que está lá dentro. Quando ele diz, não matarás, o que está lá dentro mesmo é algo que existem outras maneiras de matar, se encolerizando, desejando mal para os outros. Quando no Antigo Testamento diz, não cometerás adultério, não é somente quando você realiza o adultério fisicamente, traindo a sua esposa com a outra mulher, mas também espiritualmente, porque Jesus diz, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, essa é a realidade que Jesus quer nos ensinar. A primeira coisa que a gente pode concluir disso tudo é o seguinte. Veja, nós católicos sempre cremos que para nós sermos salvos, a gente realmente precisa obedecer os mandamentos. Lutero, infelizmente, e os protestantes começaram a fazer uma contraposição artificial entre o Antigo e o Novo Testamento, dizendo assim, o Antigo Testamento, as pessoas eram salvas porque elas observavam a lei, mas agora veio o tempo da graça e nós não precisamos mais observar a lei, só precisa ter fé. Se você tiver fé, acreditar na misericórdia de Jesus, com muita confiança, pronto, você está salvo, não precisa seguir os mandamentos. Bom, a página do Evangelho desse domingo é um incômodo para os luteranos. Por quê? Porque Jesus está mostrando claramente que se não tiver obras, as pessoas vão ser condenadas. Veja, não é um profeta do Antigo Testamento ou um fariseu empedernido de uma sinagoga quem está pronunciando as palavras do Evangelho desse domingo. É Jesus, Deus de misericórdia encarnado. Ele está dizendo o seguinte, ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar com seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão patife será condenado no tribunal. E quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Gente, é Jesus dizendo que se a gente mata o irmão no coração, não precisa matar lá fora. Se você
de forma consciente e advertida, realmente mata o irmão no seu coração, você está cometendo um pecado mortal. E sabe o que é um pecado mortal? Um pecado mortal é um pecado que mata a vida da sua alma. E Jesus está dizendo isso dá inferno. Vejam, não é um fariseu hipócrita que está dizendo isso, é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um pregador com mentalidade medieval ou, sei lá, uma pessoa rigorista, um jansenista, sei lá que raio de xingamento você vai usar contra essa pessoa. É Jesus dizendo que se nós não cumprirmos os mandamentos, nós estamos perdidos. Com relação à pureza, Jesus chega e diz claramente: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Jesus está falando isso no contexto do adultério, gente. E aqui, então, nós temos que levar em conta o seguinte. Vamos lá. Vamos ser católicos, por favor. Não vamos inventar doutrina que não existe. Tá? Então, nada dessa história luterana, protestante, de que, basta ter fé, que nós somos salvos pela fé e a fé não precisa de obras. Não. Nós católicos cremos que nós somos salvos pela fé. Mas a fé sem obras é morta. E, portanto, a gente precisa obedecer os mandamentos. E existem 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos foram colocados lá no Antigo Testamento por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos cumprir esses mandamentos. Você pecou? Foi contra um dos mandamentos? Muito bem, existe uma maneira de você pedir perdão e recomeçar, que é você ser batizado, lá os seus pecados são perdoados, ou você fazer uma boa confissão. Mas se você cometeu um pecado contra um dos 10 mandamentos, um pecado direto, esses pecados diretos contra os 10 mandamentos são chamados de pecados mortais, porque eles trazem consigo a morte eterna. Então existem pecados que não são mortais, porque você não é condenado ao inferno por eles, e existem pecados que são mortais, que se você morrer com esse tipo de pecado, né, você vai para o inferno. Nossa, mas que rigorismo, que mentalidade fechada, que coisa absurda, Padre Paulo. Como que o senhor diz isso? Não sou eu quem digo, é Jesus quem está dizendo. A sabedoria eterna está dizendo. O amor feito carne está dizendo. Ele está dizendo isso porque nos ama. Assim como a mãe diz para o seu filho: filho, para de se machucar. Então, como é que a gente deve viver esses 10 mandamentos? Veja só. Os 10 mandamentos são divididos em 2 partes. A chamada primeira tábua da lei, que são os 3 primeiros mandamentos que dizem respeito a Deus, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar domingos e festas. Nós não vamos comentar a respeito desta primeira tábua da lei, porque os exemplos que Jesus coloca neste evangelho dizem respeito à segunda tábua da lei. A segunda tábua da lei são os outros 7 mandamentos. E aliás, você precisa saber os mandamentos de cor. Como é que você vai viver se você não sabe os mandamentos de cor? Então vamos lá. Quais são os outros 7 mandamentos? O 4, honrar pai e mãe. 5, não matar. 6, não pecar contra a castidade. 7, não furtar. 8,
não levantar falso testemunho. 9, não desejar a mulher do próximo. 10, não cobiçar as coisas alheias. Esses são os outros 7 mandamentos que são da segunda tábua. Então, Jesus pega desta segunda tábua 2 mandamentos concretos. Não matar, que é o 5º mandamento, e não pecar contra a castidade, ou seja, não cometer adultério. Por que é que estes mandamentos são pecado? Porque eles são pecados contra a benevolência. Se você pecar contra um desses 7 mandamentos, é porque você não ama o seu irmão. Você está pecando contra os outros. E existem 2 formas de você pecar contra a benevolência. Jesus pegou muito bem aqui os 2 exemplos. Uma é você odiar a pessoa. Não matar. Você pode matar fisicamente, você pode prejudicar a pessoa externamente, mas você pode também matar no seu coração. Você pode desejar o mal para a pessoa, você pode fazer o mal com a calúnia, com a língua, você pode fazer o mal para a pessoa tirando os bens dela, roubando, etc. Então vejam só como os mandamentos são contra a benevolência. Então essa é a primeira forma que a gente pode pecar contra o próximo. É fazendo o mal, o ódio contra o próximo. Mas existe uma outra maneira de a gente pecar contra a benevolência, que são os pecados sexuais. Por que eles são contra a benevolência? Porque o pecado contra a benevolência não é só ódio. Ou seja, eu peco contra o meu irmão não somente odiando. Às vezes eu peco usando e jogando fora, tratando a pessoa como um objeto descartável. E esses são os pecados sexuais. O pecado sexual é o pecado onde eu cometo a tragédia de usar a pessoa como um objeto descartável. Então, você não pode fazer isso. Está errado. Então, bem concretamente, vamos pegar essas 2 realidades e dar aqui algumas dicas para você, como é que você pode espiritualmente, né, dar uma guinada para evitar esses pecados graves contra o irmão. Primeiro, o mais complicado, que é aquilo que as pessoas mais têm dificuldades. Como é que nós podemos evitar pecados contra a castidade? Jesus, aqui no Evangelho, ele é bem, assim, forte. O que ele diz é, assim, é pesado. Ele diz assim, olha, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher desejando no seu coração, já cometeu adultério. Então, se o seu olho peca contra você, arranca, porque é melhor entrar no céu sem o olho do que ser jogado com os 2 olhos no inferno. Nossa, que pesado, né? Claro, Jesus aqui está usando figuras de linguagem, hipérboles, mas nem tanto. Deixa eu explicar. É o seguinte, vamos usar uma linguagem mais, aspas, moderna, científica. Nós temos que nos dar conta que se nós vamos evitar pecados sexuais, nós temos que entender que a gente não tem só que evitar o pecado. Nós temos que aprender a amar. E a principal coisa que você precisa pedir para Deus, para Nossa Senhora, para São José, é uma consciência de que se você não lutar para ser puro, não vai dar certo. Não dá certo esse negócio de ficar negociando com pecados sexuais.
eu vejo que as pessoas que têm dificuldade de se livrar de masturbação, pornografia, sexo desregrado, fora do casamento, são pessoas que elas querem parar de masturbar, querem parar de ver pornografia, querem parar de cometer fornicação, adultério, sei lá o que for. Mas elas não querem ser puras. Elas ficam negociando, elas ficam dizendo, não, mas pera lá, mas se eu olhar para o corpo da outra pessoa e se eu não detiver o meu olhar numa parte desonesta, se eu não olhar para os órgãos genitais da pessoa, etc e tal, então eu posso olhar e aí eu não vou pecar. Gente, deixa eu explicar para vocês. Isso é mais ou menos como um alcoólatra, dizendo assim, eu posso pegar o copo, eu posso cheirar a cachaça, eu posso pôr um pouquinho na boca e não engolir, que eu consigo resistir. Isso não funciona. A pureza, gente, procure evitar qualquer olhar e qualquer pensamento imediatamente. Sabe por quê? Porque o principal órgão sexual que nós temos é o cérebro. O pessoal fica perguntando, como que padre vive sem sexo? Ora, é simples. Além da graça de Deus, da oração e evidente, dos auxílios dos anjos e de Nossa Senhora, de São José, a gente aprende, né, que o principal órgão sexual é o cérebro. Então, qual é a luta? A luta é evitar a primeiríssima alteração cerebral. O problema, gente, não está na cintura para baixo. O problema está no pescoço para cima. O problema está no cérebro. O problema é que você vai e olha, sente e consente. Então Jesus, ao dizer isso daqui, que quem olhar para uma mulher desejando no seu coração já pecou, Jesus está sendo muito caridoso. Jesus, ao dizer, olha, arranca o seu olho, Jesus está sendo muito caridoso. Sabe por quê? Porque se você diz, não vamos ser tão radicais, eu posso dar uma olhadinha para a mulher vestida em geral assim e ficar admirando e alimentando, porque afinal eu não estou ainda pecando. Sabe o que é que isso faz? Altera seu cérebro. Aí você começa a caça. Você vai e ativa o cérebro e põe ele em estado de caça. Seu cérebro fica elétrico e você não consegue mais dominar, aquilo vira um inferno. Porque pode até ser, hipoteticamente, que você não tenha pensado conteúdo sexual e não tenha de fato pecado. Mas você começou a caça. Ou seja, você está começando a cheirar a cachaça e está começando a querer colocá-la na boca. Então, gente, é necessário que a gente aprenda a parar muito antes do pecado. Olhar para uma mulher desejando-a sexualmente, explicitamente, sexualmente, é pecado mortal, sempre. Mas você tem que aprender a parar antes disso. Antes de começar a ficar admirando, olhando quem você não devia. Para com isso. Aprenda a pureza. Se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Uma criança não tem a malícia de olhar para o outro sexualmente. Como é a pureza de uma criança? A alegria de poder olhar para as pessoas sem esse pensamento. Então, vamos lá, um conselho bem concreto. Quando é que um homem católico, isso vale para as mulheres também, evidente, quando é que um homem católico casado e bem casado pensa em sexo? Resposta: nunca. Sabe por quê? Sexo não é uma coisa para pensar. Para com isso. Tira isso da lista dos seus pensamentos. Sexo é uma coisa que você tem que fazer com a sua mulher quando você estiver na frente dela
e estiver disposto a um relacionamento aberto à vida. Acabou. Para de pensar. Não tem por que você ficar pensando certas coisas. Pensar, existem pensamentos que precisam ser rejeitados in limine, no começo, entendeu? Alguém vem com um pensamento suicida, o que é que você faz? Você foge daquele pensamento. Alguém vem com um pensamento de desejar o mal para o outro, para pegar o outro mandamento que Jesus falou, não matar. O que é que você faz? Aquela sugestão de fazer o mal para o outro, o que é que você faz? Você foge desse pensamento. Vem alguma sugestão de um pecado contra a fé, um pecado, o que é que você faz? Você foge desse pensamento. Por quê? Porque existem coisas que não estão no pensamento, não precisam estar, estão fora de cogitação. Eis aí a palavra, fora de cogitação. É uma coisa que você não tem que cogitar, você não tem que pensar. Então, se a gente aprende a deter as coisas logo no início, a gente consegue, com muito mais facilidade, vencer o inimigo. Então, quando Jesus diz, ouviste o que foi dito, não cometerás adultério, ele diz, não, é mais radical que isso, nem olhe, paga o preço. Arranca o olho aqui, quer dizer o seguinte, arranca a sua capacidade de ficar olhando sexualmente para as pessoas. Arranca a mão, quer dizer, arranca a sua capacidade de ficar tocando impuramente nas pessoas. Queira a pureza. Não queira somente não pecar. Queira um amor ardente por Deus, porque aí sim que nós estaremos levando a lei ao seu cumprimento, à sua realização. Que pena que os protestantes não enxergam que se Deus é o Deus de amor, Ele só pode gerar filhos que amam, e o amor é uma obra. Creia em Jesus. A fé nos une a Ele, e unindo-nos a Jesus por esta fé salvífica, nós seremos capazes de produzir frutos de amor num coração como o de Jesus. Se você está em pecado, vá se confessar e faça o propósito, firme propósito, de não ficar negociando com o pecado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.